Caião, paz de Deus. Amém. O feminismo está contribuindo com o declínio da conquista do homem e retraindo o romantismo entre homem e mulher, na sua opinião? Não, eu acho que os homens é que criaram as circunstâncias para que houvesse necessidade de feminismo. Porque se os homens não fossem esses ogros brutos, estúpidos, dominadores, burros, idiotas, invejosos, que se tornam cada vez mais apenas seres musculares e sem nenhuma musculação mental, intelectual, espiritual, afetiva, relacional, meiga. Se os homens não fossem essas coisas menos do que símias, nos quais a gente vai se tornando, se os chimpanzés lutassem uns com os outros como a gente luta uns contra os outros, já não haveria chimpanzés na Terra. Se qualquer espécie fosse inimiga da sua própria espécie, como nós, seres humanos, somos inimigos dos da nossa própria espécie, já teria havido a aniquilação há muito tempo. É porque existe um fermento santo, existe um remanescente, existe uma massa boa, existe ainda um trigo no campo do mundo, existe ainda centeio nesse campo completamente tomado de ervas daninhas. Ainda existe gente-luz, ainda existem pequenos faróis no meio da escuridão, mas os homens, particularmente, eu falo como um homem, como um macho heterossexual. Me dá vergonha, muita vergonha. No tempo dos meus pais, você, obviamente, não tinha as mesmas ascensões de natureza socioeconômico-cultural que as mulheres hoje podem ter. Mas o trato, no mínimo o trato social, familiar, no mínimo também nos ambientes familiares nos quais eu convivi, meu Deus, o que houve foi uma involução brutal. Deixa eu falar, por exemplo, da classe média. Média alta, que está fazendo violência todos os dias. A que aparecem são feminicídios, são espancamentos, é homem cheio da grana, enchendo mulher de supapo, são os grossos. Eu geralmente sento na mesa com homens e mulheres e vejo que as mulheres são muito mais preparadas, cultas, interessantes, e que às vezes elas estão ali fazendo aquele esforço de ouvirem uma quantidade absurda de emerdalhamento vocal e semântico, de gente que não sabe falar sem palavrão, que vai contaminando tudo. Homens grossos, homens toscos demais, homens rudes. E foi por causa dessa atitude de medo de mulher, porque homem tem medo de mulher. Homem, porque ele não resiste à mulher em geral, a qualquer mulher, não é só a mulher dele, não, em geral. Se ele tiver ocasião, e com certeza a garantia de que ninguém vai saber, 99% acaba indo e dizer: deixa eu carcar essa aqui, porque pode ser que eu nunca mais tenha outra chance, e ela é imperdível. Mulher normalmente não faz assim, muito mais leal, muito mais comprometida. Pode, às vezes, até ficar afim, mas não faz, na maioria das vezes.
Agora, o homem não, se demole, ele está lá. E é um grande traidor, traiçoeiro, desleal, na maioria das vezes, enganador. Muitas vezes a mulher só não sabe com quem ele está, mas sabe que com alguém ele anda. E o coração se fecha, se bloqueia, não dá a menor atenção para os filhos, não ajuda a criar, não ajuda na casa, não ajuda a facilitar a vida de ninguém. E ainda é o rei da mão fechada, muitas vezes. Cobra que a mulher se esforce de 7 às 7 no trabalho, chegue em casa, dê conta de tudo, dos deveres de casa dos filhos, da arrumação da casa, bote os meninos na cama enquanto o cara volta, sabe lá Deus de onde. Tudo em nome de uma cervejada que ele resolveu, de um papo maravilhoso com os colegas. Se ele fosse tratado do mesmo jeito, ele não suportaria. Se nenhum homem se aguentaria. Então, o feminismo, para mim, é uma coisa de ação e de reação. Foi tanta ação maligna, tanta ação repressora, durante tantos anos, milênios e milênios e milênios. O movimento feminista começou a se mundializar dos anos 50, depois da guerra, depois da Segunda Guerra para cá, que ele foi crescendo, especialmente na Europa e nos layers, nas camadas sociais e econômicas mais elitistas dos Estados Unidos. Só foi chegar na rua depois. E agora, por quê? Por causa da quantidade enorme de traição. Você vê que não tem presidente da República que não tem a história de canalice, de traição. São políticos sempre com suas amantes. E é traição, é traição, é traição. Meu Deus, e quando chega no bar da esquina, como é que você quer que seja diferente? Aí o cara toma lá a cachaça dele, bate na mulher, tanto quanto o rico toma o uísque dele e espanca, ou oprime, ou trai descaradamente. Então o que eu tenho contra o feminino? Nada. Contra o feminismo, nada. Eu tenho contra o machismo. Eu tenho contra esse tipo de homem. Esse tipo de homem que torce pelo Bolsonaro. São os responsáveis pelo surgimento do feminismo e de todos os ismos concernentes às mulheres. Porque esse tipo de homem não é homem, é só um mamífero. É um hominídeo com funcionalidades aprendidas, porque tem um cérebro um pouco melhor do ponto de vista da cerebração, da quantidade sináptica cerebral do que qualquer outro mamífero, mas ele é tomado por uma volição, por uma volúpia, por desejos, por arrogâncias e por cobiças incontroláveis, que fazem com que, durante milênios e milênios, os homens não tenham sido os protetores de mulheres. Eles foram os exatores, foram os donos, foram os proprietários das mulheres. Proprietários. Você até consegue entender do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista de uma leitura socioevolutiva da civilização humana, você entende o remanescente da idade animal dos humanos, mas isso teria que ter ficado para trás há milênios e milênios. A gente sabe disso porque a gente vê tribos humanas que conseguiram ser humanos e sobreviver e evoluir sem terem que praticar as barbaridades que a gente assiste durante toda a história da civilização humana. Então, sinceramente, eu acho o feminismo
uma necessidade por causa do machismo, da defesa contra o abuso masculino, só com muita militância feminina. Mas vocês podem ter certeza do seguinte: a maioria das mulheres que estão em estado de militância, e ultimamente até agressivas, são muito agressivas, muitas delas, eu ouço o tempo todo, a atitude é agressiva, inegavelmente. E que desagrada, por exemplo, uma pessoa como eu, que trato as mulheres como se fossem deusas, divas. Dou o meu melhor para ser gentil, carinhoso, generoso, obsequioso e servo da necessidade do ser feminino, a começar da minha mulher, para qualquer outra, minhas filhas, minhas netas, minhas filhas espirituais, minhas ovelhinhas. A mulher tem um lugar absolutamente especial no meu coração, como eu vi terem no coração do meu pai. Eu aprendi a ser homem com ele. Eu acho que, em alguns aspectos, eu melhorei. Mas eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse a base de hombridade. Porque, para você entender o drama e a dificuldade de um outro gênero, não é preciso ser genial, não. Basta ter humanidade, basta ter hombridade, basta ter respeito ao outro, basta de fazer o que Jesus disse, desejar para o outro aquilo que a gente deseja para nós e não fazer contra o outro aquilo que a gente não quer que ninguém faça contra nós. Essa é a inteligência, e infelizmente não foi praticada assim. Você lê na Bíblia, você tem lá donos, senhores, tratem bem os seus escravos. Você veja, o Novo Testamento ainda acontece numa sociedade de escravos e permaneceu numa sociedade de escravos 1.700, 1.800 anos, em sociedades que se diziam cristãs, mas não aboliam a escravidão. E se justificavam em Paulo e na Bíblia. Como até hoje. Aboliram, em tese, do ponto de vista constitucional, a escravidão. Na prática, nem tanto. Depende do país, mas os direitos humanos são violados racialmente e etnicamente todos os dias da Terra inteira, aos milhões, talvez aos bilhões. As mulheres, todavia, não foram emancipadas do ponto de vista legal como os escravos. Tudo em relação à esposa demorou mais com as mulheres. Acabou a escravidão, mas as mulheres não votavam ainda. Acabou um monte de coisas, mas as mulheres, o subjugamento feminino continuava. As mulheres continuavam sem poder ir à faculdade. Durante quantos anos? Na minha família, que é uma família culta, só uma tia terminou a faculdade, os outros terminaram o curso normal e fizeram concursos para entrarem em tribunais, a maioria em tribunais de justiça. E os homens, sim, os homens todos se formaram. Na década de 50, todos os homens da família estavam formados, as mulheres só uma, e eram muitas. As outras se adaptaram e se deram bem, se aposentaram bem. No entanto, não havia nenhuma equivalência. Hoje não há ainda. Com tudo que se diz que já foi conquista humana, a gente conquista a ponto de levarem uma senhorinha para o espaço com o Bezos, o dono da Amazon. Vai para o espaço. Agora, a conquista da mulher na Terra, a gente continua tendo as mulheres no subsolo em muitos lugares, em muitas situações, inclusive no nosso país. Na igreja evangélica, meu Deus, na igreja católica não se fala. Não há
papisas e nem há sacerdotes femininos. O masculino continua a dominar o sagrado na Igreja Católica. Na Igreja Protestante, em muitas denominações, existe equivalência total entre mulheres e homens em relação ao ministério. Mulheres e homens podem ser ordenados ministros em muitas denominações históricas, tradicionais, em outras não. Nas igrejas pentecostais que surgiram de movimentos espontâneos nos Estados Unidos, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, que era a cruzada do Evangelho Quadrangular, foi iniciado por uma mulher, e que levou o processo todo adiante. Eles ordenam mulheres porque eles são fruto de uma denominação mundial que começou com a pregação de uma mulher. E quando a denominação começa com uma presença forte feminina, frequentemente eles dão espaço, não tanto quanto dão aos homens ainda. Você vê que na Igreja Quadrangular tem muito mais pastor homem do que pastora mulher. E pelo menos era assim até alguns anos atrás. E em qualquer ambiente, a mulher está sempre atrás. E parece que se está fazendo um favor à mulher de dizer, chega para cá. Meu Deus! O que se diz no livro de Gênesis é que o desejo divino é este: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, um auxiliar do mesmo nível, que tenha o mesmo caráter, que tenha a mesma consciência, que tenha o mesmo entendimento, que tenha a mesma percepção, que carregue a idoneidade de um auxiliar que tem também o mesmo caráter e, portanto, a mesma significação, a mesma importância, o mesmo respeito, os mesmos direitos. Cada um com as suas funções biológicas. E até isso, cada vez mais diminui com a engenharia genética, de modo que se os homens não aprenderem com esse movimento de transtorno da alma feminina por causa da ogrice masculina, cara, vai ter um bocado de homem que vai ter que aprender a beijar poste, a se agarrar em tronco de árvore, vão ter que abrir buraquinho na bananeira para botar lá, ou vão ter que transar com boneca ou com robôs femininos, porque cada dia mais eu encontro mulheres heterossexuais me dizendo que decidiram viver como amiga porque cansaram de tentar os homens. E a gente que tentou há muitos anos. Gente que tem tudo para agradar os homens, mas os homens são inagradáveis. E se tornam os seres mais desagradáveis que a gente conhece. É só continuar nessa toada, essa toada bolsonarista de ser que vocês todos vão ser os cornos mais corneados do planeta, porque a mulher não aguenta com um ogro desse muito tempo, não aguenta, não. Além do que, um monte de gente que tem muito papo, mas na hora do vamos ver, não rende nada, é só muita conversa. Não sabe usar bem nem a língua, mas é só muito papo furado.